Fala aí, eu sou o Luiz Otávio Eu sou a Ana Cláudia, nós somos dois faladores. e o tema de hoje é Rambo 5 é preconceituoso? E decepção é muito legal. Você que já está aqui no canal já sabe, mas se você está chegando hoje pela primeira vez, se é o primeiro vídeo que você está assistindo, ou se é algum outro vídeo que você já teve algum outro vídeo que você assistiu, mas ainda não fez, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica no sininho, compartilha e depois escreve nos comentários o que você achou, se você curtiu ou não curtiu o vídeo, clica aqui no joinha ou no dislike, né? Se você segue a gente, talvez você tenha percebido que ficou faltando algo semana passada, que era o Vale o Ingresso Verdade. do Rambo 5. A gente não conseguiu fazer. Mas também não teve muita vontade de fazer. Chegamos do filme assim, que a gente costuma muito fazer isso. Às vezes o pessoal reclama que a gente boceja nos vídeos, que a gente faz isso de madrugada, voltando do cinema depois de um dia inteiro de trabalho. E aí a gente não teve a menor vontade de fazer isso dessa vez, porque o filme é problemático. Acho que não mereceu um Vale Ingresso. O filme não merecia nem ser chamado de Rambo. E aí a gente vai chegar sobre isso. Mas aí a gente até pensou, né? Vamos fazer um vídeo, não vamos fazer um vídeo. E a gente até depois conversando com alguns amigos sobre o Rambo e sobre uma série de coisas. Por sinal, Cruz, um beijo no seu coração. Valeu. Espero que você goste desse vídeo. Tá sempre assistindo nossos vídeos, sempre comentando com a gente. É um amigo nosso de trabalho, gente boníssima. E aí a gente estava conversando sobre essas coisas e também conversando com outras pessoas, a gente percebeu que valia outras coisas também. Que valia a pena também falar de um aspecto interessante do Rambo, que não é exatamente o filme, tá? Mas falar de um viés que existe na sociedade, que existe em várias pessoas e que existe, ao nosso ver, né? No filme do Rambo, que é a questão do preconceito, né? Então, assim, o título do vídeo é Rambo 5 é preconceituoso? A resposta é sim. Sim. Você pode não concordar com a gente, é um direito que você tem, você pode achar que de repente a gente está querendo problematizar demais, mas eu acho que no mundo que a gente vive hoje, certas coisas não podem ser ignoradas. Desculpa já começar te cortando, mas não dá para você dissociar o cinema da sociedade em que ele está inserido. O cinema é uma representação da sociedade em que ele vive. Desde um pastelão até uma comédia romântica, os filmes são um sinal do que aquela sociedade daquela época permite, o que aquela sociedade daquela época estabelece como certo ou errado. Mas eu acho que mais do que isso também, eu acho que você não pode esquecer da questão da influência que o cinema tem. Né? Desde as questões de mensagem subliminar, até das mensagens e da formação de cultura, né? De como é que isso influencia na nossa forma de pensar, de ver, de associar e de uma forma inconsciente muitas vezes, que a gente não percebe. E a arte, ela tem esse poder de estar influenciando às vezes a nossa forma de pensar, de agir, de acreditar nas nossas crenças, nossos valores, um pouco sem o filtro às vezes, porque ela nos toca, nos emociona e acaba às vezes trazendo essas informações pra gente de uma forma muito forte. É só um filme, então deixa pra lá, né? Não quer dizer nada, não representa nada. Porque assim, se você pensar assim, em toda a saga do Rambo, né, ele já vem mudando há muito tempo, desde o primeiro, ele já veio mudando de perfil há muito tempo. O primeiro é uma baita crítica aos Estados Unidos, né, por causa da Guerra do Vietnã, e como os soldados que foram para a Guerra do Vietnã foram tratados. Né? Até hoje, se você pega assim, algumas questões sobre classes mais desfavorecidas ou pessoas com dificuldades, muitas dessas pessoas são pessoas que lutaram em alguma guerra, que ficaram com algum tipo de trauma. Mas isso existe até hoje, inclusive nas guerras agora atuais, assim, sempre existe uma discussão lá sobre o que fazer agora com esse cara. Né? Que foi treinado para guerrear e é obrigado a viver num mundo que não tem guerra. E assim, a primeira vez que eu acho que de forma assim, que ganhou o mundo, né? Foi exatamente através do Rambo. E ganhou até essa coisa de ser Rambo, tal, de ser forte. E aí
claro, como toda franquia, começou a fazer um monte de franquia, se desvirtuou um pouco, se perdeu. Mas ele mantinha, de alguma forma, a ideia de um cara que ele tinha traumas de guerra, um cara traumatizado, um cara preparado, em que a especialidade, o que ele sabia fazer bem na vida é matar, acaba ficando completamente sem função numa sociedade pacífica, né? Onde ele não tem essa função mais de Tanto matar. é que toda vez que teoricamente ele tá bem é quando ele tá isolado. E ele não consegue socializar. Então, nesse filme, você vai ver o Rambo no Texas, né? E a gente pode falar isso porque tá no trailer, né? Ele tá vivendo no Texas, numa fazenda que treina cavalos, onde ele doma cavalos. Ele vive lá com uma senhora. Isolado. Guarda isso que daqui a pouco eu Uma vou falar fazenda sobre bem isso. isoladinha. E assim, o Texas é uma coisa enorme, aquelas paisagens enormes, muito bonitas, né? E aí tem uma senhora. Mas não tem ninguém ao redor dele. É uma senhora que você vê que ela é ela é mexicana, né? E ela tem uma neta. Essa neta tem uma mãe que não vive meio que com elas, mas Morreu, o a mãe Rambo. morreu. Ah, é a verdade, a mãe morreu. E o Rambo meio que criou essa garota. Ela vai fazer 18 anos em breve, né? Ou acabou de fazer 18 anos. E aí tudo vai se rolar em torno desse drama familiar do Rambo pai, né? E em busca de justiça pela sua filha. E aí, claro, ele vai trazer, e acho que a gente não tem nem como não fazer coisa sem spoiler, né? Vai acabar tendo algum tipo de spoiler, Acho mas que é melhor também te já avisar, tem né? uma semana ou duas. Mas a gente avisa, ó, esse vídeo filme. agora, a partir de agora, vai ter spoiler. Se você não quer saber de nada mais, para de ver, assiste o filme, depois você vem aqui e assiste o resto do vídeo. Eu acho que o grande debate se o filme é preconceituoso ou não se resume num diálogo. Né, eu não lembro agora se é o Rambo ou a mulher que falam, que quando a garota vai pro México atrás do pai, eles falam: no México não tem nada que preste. Eu vejo assim, mais do que nas falas, eu vejo nas cenas, assim, o que você vê de cena de muro, tem vários takes de muro da fronteira, que já existem em algumas cidades, alguns muros já agora entre México e Estados Unidos. E eles fazem longos takes de muros, né? E mostram, assim, o México como se fosse um lugar absolutamente terra de ninguém. Eles pegam o pior Eles do falam México mal pra da representar como se polícia. fosse o Eles México. dizem que a polícia não é nada. Tipo assim, polícia Outra frase do mexicana Rambo não serve pra nada, é não que é a nada. mulher fala pra ele ligar pra polícia e ele fala: daqui não pode ir pra lá e a de lá é uma bosta. Não serve pra nada. E aí você vai ter... Desculpa te cortando. E a única vez que a polícia do México aparece é justamente para estuprar as garotas que foram sequestradas. Aí você vai ter polícia corrupta praticando crime, você vai ter essa percepção da pobreza com o crime. A amiga que ela tem, essa menina, vai para o México, que ela está procurando o pai, né? Todo mundo é sobre questão de pai, né? O pai biológico, que o Rambo seria o pai que criou ela, né? E ela vai atrás do pai biológico, que ela tem essa vontade de ter uma ligação com esse pai biológico. E ela vai atrás desse pai, ela tem uma amiga que ela morou nos Estados Unidos, não fica bem claro. Parece que ela foi exatamente expulsa dos Estados Unidos. Não fica muito claro, mas a avó ela... só fala que ela foi pro México. Não fica muito claro, mas dá para entender, acho que na fala da amiga, de que ela não está feliz de ter voltado, ela voltou obrigada. A amiga que não prestava foi pro México. O pai dela, que é mexicano, inclusive, também. que não presta, foi pro México. E é mexicano. Enfim, tudo que não presta no filme é do México. A própria sinopse do filme, você não precisava botar o México. Você podia colocar muito bem que o pai dela foi morar em outra cidade, em outro local, onde teria traficante, onde teria cafetão, onde teria tráfico de mulher. Tem até um momento do filme que o cara fala: não, estamos vendendo para os Estados Unidos também. É só isso que ele fala. Mas todo tempo é assim, é uma comparação dos Estados Unidos, onde o Rambo tinha paz, onde ele finalmente encontrou a paz, nos Estados Unidos pacífico, com o México que não presta. Eles literalmente pegam o pior que tem no México, o que venha a ter no México, em qualquer parte do mundo, né? E botam como se fosse a representação do México. É tão forçado nesse sentido que, por exemplo, eu estava pensando nisso até hoje mais cedo, ou ontem, quando a gente falou sobre fazer o vídeo sobre isso. Um dos grandes problemas do filme, o grande vilão, ele é dono de um cartel de drogas e de prostituição. Eles sequestram garotas e a prostituem. No filme, tem uma hora que um norte-americano
resolve tentar transar com a garota. Porque eles são tipo um casal, então ele tenta conseguir transar com a garota. Na hora que ela fala, não estou preparada, na mesma hora ele, tudo bem, eu entendo. Enquanto do outro lado, quando aparece o sexo, é estuprando, é sem querer saber se a garota quer, se a garota não quer. É o tempo todo uma contraposição entre os Estados Unidos, em que o Rambo tem a paz, em que nada acontece, em que tinha um sossego, com o México com tudo que não presta. E eu acho que assim, eu nunca pensei que eu fosse ver, porque eu sentava até um pouco ansiosa de ver o filme, porque eu gosto dos filmes do Rambo. Porque eles sempre foram uma crítica ao sistema. E aí você vê o Rambo virar uma grande peça de propaganda para o que há de pior no governo Trump, eu acho uma coisa muito lamentável. Eu acho que isso que ele se resumiu. O filme se torna uma grande propaganda contra o México, contra os perigos do México, contra o horror que representa o México e todo esse horror que pode chegar nos Estados Unidos. Porque, inclusive, como a fronteira a gente não explica bem, os bandidos conseguem, em dado momento, entrar nos Estados Unidos e aí, onde o Rambo faz toda uma arapuca. 5 picapes no estilo cheio de falar, você não deixa terminar de falar nada. Assim, desculpa. Eu até só queria concluir. Não, beleza. Porque assim, eu tô falando, agora até me perdi. Que os Estados Unidos não mostram como eles passam da... E assim, mas eu tava falando outra coisa que eu me perdi todo o contexto. E aí o Stallone começou a armar um monte de arapuca na casa Não, dele. e assim, no estilo, eu ia falar, tava armando um monte de arapuca no estilo de Esqueceram de Mim. Então, assim, eles não mostram como é que eles entram. Então, assim, tipo, cuidado, vamos cuidar da nossa fronteira, porque isso pode acontecer conosco. Se nós não estivermos preparados como Rambo, nós vamos ser mortos, dizimados, estrupiados, estuprados. Então, vamos construindo essas fronteiras. E aí ele volta a mostrar muros. Então, assim, acho que isso é uma coisa, pra mim, que virou uma grande peça de propaganda contra o México. Posso falar? Pode. Não precisava nem ser o Rambo. Um dos grandes problemas é isso, assim, meteram o Rambo ali por quê? Nem precisava ser o Rambo, entendeu? Podia ser qualquer personagem, podia chamar o Liam Neeson pra fazer esse filme. O Liam Neeson tem feito um monte de filme nesse estilinho, entendeu? Aí resolve colocar o Rambo nesse meio, assim, não faz o menor sentido, assim, e uma violência gratuita, que fala, mas o filme do Rambo sempre foi assim, você tá querendo problematizar o filme do Rambo? Quero! Porque, de novo, assim, o cinema faz parte da cultura daquela população. E você tem que tomar cuidado com as ideias que você propaga dentro de um filme. Não era a intenção do Stallone fazer isso. Podia não ser. É bizarro alguém não ter a intenção de fazer um filme tão panfletário e ele terminar sendo tão panfletário do jeito que é. Eu acho que ele não quer assumir isso. É muito complicado também assumir que você transformou o Rambo numa peça midiática. O filme é altamente panfletário. Assim, estragou o Rambo. Estragou toda a história do Rambo esse filme. Não faz o menor sentido. Ele nega toda a história do Rambo. Principalmente do Rambo 1. Que é um cara questionador de sistema, ele se torna um velho conservador. Né? Porque, coitado, assim, não que o Rambo, porque o Rambo realmente não mostra, assim, exatamente. Ele é um cara preconceituoso, um cara que tem horror ao México. Se ele pudesse, ele explodia o México também junto, entendeu? E ele vai criar toda aquela... Ele cria uma armadilha também para atrair os caras para lá, porque, tipo, talvez ele ache que no México sozinho ele não ia ter como ter chance de resolver. Eu consigo. Né? E tem uma repórter também que, não sei nem para que tem aquela repórter aí no meio que ajuda o Rambo a fugir lá dos bandidos. A repórter é uma dor na consciência do tipo, vamos botar que tem alguém que preste sim no México. Uma boa samaritana. Só pra gente não dizer que ninguém no México presta, vamos botar essa repórter aqui. É a boa samaritana da história. E acabou. Mas os Estados Unidos também tem pessoa má, também tem pessoa ruim. Tem gente que não vale nada. Sim, tem. Mas o que ele faz? Ele bota o filme no meio do deserto. É o Rambo e só o Rambo. O único perigo que o Rambo enfrenta dentro dos Estados Unidos, sem ser quando ele atrai o vilão do filme, é a natureza. É uma tempestade que tem. Fora isso, onde ele vive... O perigo externo. É uma paz. Mas isso é o pensamento conservador de direita atual, que sempre vê o inimigo externo.
O inimigo está sempre De extrema externo. direita, né? Extrema-direita, assim, é sempre um inimigo externo. É E é sempre isso o que que eles vem de trabalham fora com o essa problema. ideia, entendeu? E o cinema tem que se preocupar com isso. O cinema tem a obrigação de se preocupar com isso. Mas esse é o problema, Gustavo. Eu acho que ele se preocupou e por isso que ele fez filme. Porque ele quer passar essa mensagem mesmo. Pior ainda. Essa que é a ideia. Eu acho que eles têm aquele. Eu tenho certeza que um estúdio, o próprio Stallone, todo mundo ali não está fazendo um filme de forma. Mas que eles digam que, não fazendo. Porque eles não vão confessar isso. Agora, é óbvio que isso é uma coisa que, se a gente que está aqui percebeu, você acha que eles estão lá não estão percebendo? É óbvio que estão. Pô, os caras têm gente paga para assistir, psicólogo, sociólogo, antropólogo, para assistir e perceber os desdobramentos que podem sair de um filme, de uma cena, de uma informação que eles coloquem lá. Eles queriam isso mesmo. É exatamente isso. Agora, eu só acho o seguinte: o que eu acho que a gente precisa fazer é ter visão crítica e ter olhar crítico. Porque quando você está assistindo e não está percebendo que isso tudo está acontecendo, você está simplesmente totalmente sendo influenciado, às vezes de forma inconsciente, sem perceber, e daqui a pouco você está repetindo frases ou repetindo ideias do tipo: mexicanos são um terror, são um perigo. E agora, quando você está vendo com olhar crítico, você está percebendo que está havendo exatamente um trabalho de alguma forma caracterizar um grupo A, B, C como um grupo mau ou como um grupo vilão, você pode estar mais protegido dessa influência que não vai vir de forma inconsciente sobre você. E aí que eu acho que é importante você trabalhar a questão do aspecto de tudo que você assiste, tudo que você lê, tudo que você ouve, até o nosso próprio canal. Tem que ter visão crítica, tem que ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, e tá prestando atenção e tá raciocinando e percebendo todas as ligações que tem aquela fala, aquela cena, aquele filme, aquela música, aquilo tudo foi pensado de alguma forma para te viver uma emoção, te passar uma ideia e uma informação. E para isso você tem que estudar, né? Isso independente do teu sexo. Que a gente é obrigado a ouvir coisas que parece que a gente está na Idade Média. Agora, é muito isso que você está falando, assim. Não tem como... Não acho que você tem que ser um mimizento, um chato que então vamos acabar com o cinema, não vamos assistir nenhum filme por causa disso. Não, assista. Agora, tem um crivo crítico. Né? Crivo crítico não é meio redundante, não? Acho que não sei. Tem um crivo, né? Acho que pode não ser, mas enfim. Tem uma percepção de que nada é colocado nos filmes à toa. Nada que é produzido na cultura é à toa. Né? Porque existe a cultura espontânea e existe a cultura fabricada. Isso faz parte do jogo. É a cultura de massa. E aí indústria cultural. E aí você precisa também enxergar, entender até onde você está afim de acompanhar essa cultura que é produzida e até onde aquilo não te pertence, até onde aquilo não te faz bem, ou pelo menos não é a tua vibe. E essa indústria cultural, ela atua assim, em vários ramos, tá? Você vai encontrar ideias que são mais ligadas ao pensamento ideológico da esquerda, da direita, mais extremista, menos extremista. Isso acontece em todos os lados. O importante é que a gente tenha essa percepção, que a gente possa compreender e possa, claro, pensar, refletir. Mas eu concordo com o Otávio. Eu acho que se você estuda, se você lê, se você pensa, se você debate e reflete sobre aquilo que você assiste, aquilo que você vê, você sempre tem como aprender, mesmo com Rambo, né? Como as pessoas pensam: eu só vou assistir para ver porrada de bomba. Não, você não tá vendo só porrada de bomba, tem todo um diálogo ali, tudo acontecendo que tá influenciando e mexendo no seu subconsciente. Que é preciso você trazer para o consciente e você colocar os seus filtros de valor, de moral, de informação, de leitura, que você traz na sua bagagem intelectual para que você possa dialogar com as informações. Senão você simplesmente é alguém que está só absorvendo, né? E aproveitando que o Cruz também falou, para quem não sabe, essa semana é Edir Macedo. Não, já que você tocou no assunto, Edir Macedo também teve uma fala muito preconceituosa. Na verdade, acho que essa fala não é dessa semana, essa fala tem tempo, mas foi lançado um vídeo aí na internet onde ele fala que as mulheres não precisam estudar e que para ela ser feliz, para servir a Deus plenamente, não devem poder formar o casamento, elas precisam estudar menos que o marido. Não é só não fazer a faculdade. O contexto que ele dá é de que a mulher não pode ter mais estudo do que o marido,
Pelo menos não num primeiro Sim, momento, mas ele fala para que... poder edificar. Mas peraí, uma menor jovem, ele fala o seguinte para a filha dele: eu não deixo ela fazer, você não vai fazer faculdade. Tá, amor, mas se você o cara pode não tiver... conhecer um Mas rapaz. a ideia do Edir Macedo é que se o Sim. seu marido não tem ensino médio, você também não pode fazer. Ele falou da faculdade porque o marido Não, mas dela acho que tinha... o mínimo que ele queria é um genro com segundo grau. Ah, mas aí é Ou porque ele quer um faculdade. genro com segundo grau. Mas ele fala que fala para as filhas, por exemplo, não, eu falei, você vai fazer o high school, que é o segundo grau lá, mas você não vai entrar na faculdade, porque você pode conhecer um rapaz e ele tá fazendo faculdade, você vai estar fazendo junto com ele, vocês estão com ele, e ele tem que ser a cabeça do casal. Porque também ele acredita, inclusive, assim, que o cabeça do casal é quem estudou. Quem não estudou não tem cabeça. Já tem isso, né? Mas, assim, extremamente preconceituoso, extremamente problemática essa fala dele, né? E não entendendo a questão hoje moderna, né? Em que você precisa ter um equilíbrio entre o casal, né? Entre homem e mulher. Caso contrário, você vai ter uma relação desequilibrada que muitas vezes gera realmente conflitos e infelicidade. Não ao contrário, como ele acredita que se a mulher submeter, se a mulher calar, se a mulher consentir, aí vai ficar tudo bem, tudo feliz, porque o homem manda e ela obedece e fica calada, né? E não percebe que não há felicidade. Ao contrário, não tem como haver felicidade na submissão, no silêncio, na opressão feminina, né? Que é isso que ele propõe lá no vídeo dele. Então, assim, e novamente, mais uma questão de preconceito. Então, esta semana tem várias situações de preconceito que eu acho que vale a pena a gente discutir, né? Eu acho que foi assim, foi pra mídia mais, né? Que é uma coisa que a gente vive todos os dias, né? Mas que eu achei que essa semana apareceram essas situações que eu acho que vale a pena a gente estar discutindo e fazendo a gente refletir sobre essa questão de preconceito. Porque assim, o preconceito nasce do estereótipo, né? De a gente ter esses atalhos mentais, de a gente pensar rápido e associar certas palavras a certas pessoas, a certos biotipos, a certas aparências. Isso é normal. Quando você começa a botar valor, tipo, mexicano não presta, tipo, mulher não tem que estudar, mulher tem que ser submissa. Quando você começa a colocar, ou mulher que estudou é infeliz, ou feminista infeliz, né? Você começa a botar esse tipo de jornalista rótulo. que falou que a Greta, de 16 anos, tinha sexo, que transar. histérica. Que ela só estava histérica porque ela não transava. E os colegas do rádio ainda tentaram dar um toque nele, do tipo, presta atenção no que você está falando. Ele não tem que falar mesmo, porque é isso mesmo. Felizmente esse foi demitido, né? E você vê que na hora, assim, não é que faltou, não. Ele teve todos os alertas, mas ele falou, não, tem que falar mesmo, tem que ser isso, tem que esculachar mesmo, tem que escrachar mesmo. Porque isso é a versão de que muitas pessoas estão tendo atualmente, né? Que não tem mais que ter verniz, não tem que mais segurar a fala, tem que falar tudo que pensa, que passa na cabeça. E aí tem essas consequências negativas, porque não é bem assim a vida ainda não, tá? Não tá tudo liberado, nem se pode falar tudo que se pensa, não. E principalmente você tem que perceber. Eu vi, cara, porque você vê, a menina fala pra ele, cara, você tá falando de um garoto de 16 anos de idade. Quando você fala... Mas aos 16 anos você não deu suas betocas também? A gente não tá fazendo apologia à hipocrisia, não. Assim, é importante isso claro. A gente não tá fazendo apologia à hipocrisia. A gente está justamente falando é que a pessoa tem que parar e pensar no que ela está querendo dizer, no que ela está querendo defender, antes de sair dizendo. Porque duvido que se fosse da filha dele... Ele ia gostar. Ele ia aceitar. Até porque eu falei, uma criança com 16 anos, como assim? Você vai querer que minha filha faça sexo? Porque exatamente se reclama da sexualização da adolescência, se reclama da sexualização da infância, e ao mesmo tempo o cara tá lá gritando no microfone, falta sexo, enfim. E aí você fica se questionando, no final de contas, o que essa pessoa tá falando, né? Então, é o que eu tô falando, foi uma semana muito doida com essa questão. E muita gente repetindo depois o que ele falou, muita gente também metendo o Mário na greta, né? Que assim, a primeira vez que eu assisti ela falando, eu fiquei meio assustada com a intensidade, com a forma como ela falou. Eu falei, nossa, que estranha. Eu estranhei realmente. Mas depois que você entende que ela tem autismo, que ela tem toque, ela tem vários problemas, aí você entende que realmente isso é a construção do eu dela, da forma como ela fala, a forma que ela se expressa. Ela tem mudismo seletivo, sabia disso? Ela não fala. Uma parte do tempo ela não fala. Ela só fala quando ela acha que é importante. E aí, não é errada, não. A mudismo, ela tem uma... E é um distúrbio. Ela não, durante muito tempo ela pode passar meses sem falar, se ela achar que não tem nada para dizer. E quando ela fala, geralmente vem com muita intensidade, porque ela tá guardando, ela tá porque ela tava achando entendeu? que não precisava falar, quando ela acha que precisa falar é porque ela vem. E aí, quer dizer, então assim... E as pessoas têm um preconceito enorme contra ela. Poxa, por que você não pode defender o meio ambiente, cara?
independente dela estar certa, ela estar errada, de estar acontecendo ou não o que ela está dizendo, o qual mal de um jovem ter um ideal, Ah, e de assim, ser idealista e querer salvar o mundo, e gente. não é nenhum comentário, não é nenhuma crítica à ideia dela. Não é nenhuma crítica ao discurso dela. É críticas a ela. Sim. E a maior parte das críticas que apareceram são notícias falsas. A gente tem um vídeo, inclusive, sobre fake news lá do início do canal. Aí procura lá no nosso playlist. Vou ver se eu coloco de repente alguma coisa aqui para A gente aparecer bota o aqui em link aí. cima. Assim, a maior parte das notícias que saiu dela foram fake news. Assim, montagens grotescas, montagens que tá na cara que não tem como aquela montagem ser verdade. Mas as pessoas vão lá e compartilham. Eu não sei se porque na minha juventude era muito comum você participar de movimento estudantil, de ter uma causa, de brigar por alguma coisa. Eu acho que isso é muito adolescente, isso é muito jovem, acho que tem que acontecer. Eu acho que é bacana. E você não entender que tem uma adolescente que está com uma causa justa, legítima, e que ela acredita e que ela defende com toda a paixão, todo o coração, e deveria ser louvável. Mas as pessoas criticam simplesmente porque ela tem uma pauta a defender, alguma coisa que não é nada ruim, que vai destruir o mundo exatamente. Ao contrário, na perspectiva dela, a mensagem que ela traz é para salvar o mundo, né? Ela pode estar enganada, pode estar errada, você pode questionar várias coisas, mas eu não vejo as pessoas trazendo teorias, questionando aquilo que ela vem falando. Foi uma coisa que ela falou hoje. Uma das falas ela falou sobre a questão da ciência, né? A melhor opinião que você pode ter é uma opinião científica, e não a sua opinião pura e simplesmente. Ela fala mais uma coisa mais ou menos assim. E o que a gente tem visto é as pessoas realmente trazerem sua opinião pessoal sobre o fato dela ser uma ativista ou não, ser financiada ou não, interesses escusos e principalmente sobre teorias da conspiração, do que haveria por trás dessa menina que é uma marionete, que é um robô, que é um boneco na mão de pessoas que têm, claro, objetivos de destruição em massa e dominação do mundo. E não penso que simplesmente pode ser uma adolescente com uma causa e uma paixão por alguma coisa e que deseja defendê-la de todo o coração, enfim. Acho que a gente podia aceitar simplesmente isso. Ficava mais fácil, inclusive, acho que até tiraria muita coisa, porque também quando você coloca tanta polêmica em cima de alguém assim, traz visibilidade, né? Se simplesmente você entendesse que é uma adolescente com um objetivo, uma paixão, simplesmente, eu tenho certeza que o próximo evento dela vai ter muito mais gente do que antes. Se o objetivo era afastar as pessoas, acho que não está sendo bem sucedido não, gente. Então é isso, né? É isso. Valeu, então, até semana que vem. Coloca aí nos comentários o que você acha, clica no like ou no dislike e se inscreve no canal se não está inscrito ainda. Valeu! Tchau, tchau.